Olá, pessoal. Eu sou a professora Adriana, eu dou aula na área da saúde e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre os tipos de reprodução. É muito importante esse conteúdo, uma vez que a área da saúde tem a disciplina de embriologia, genética, fisiologia. Então, é muito importante que a gente entenda como acontece, né, a reprodução nos diversos seres vivos. Bom, iniciando, né, a reprodução, ela tem como definição um processo biológico que permite que os seres vivos perpetuem sua espécie, ou seja, que propaguem a sua espécie, né, através do número de indivíduos ou de modificações através, né, da genética, através da reprodução, seja ela sexuada ou assexuada. Quando ocorre a perpetuação das espécies, a gente diz, né, que é uma autopoiese, ou seja, você está perpetuando a mesma espécie que você. Então, a reprodução, diferentemente das outras características dos seres vivos, quando a gente fala de célula, quando a gente fala da fisiologia, fala da morfologia, é indispensável para que ocorra a conservação da espécie, mas não só para um indivíduo, mas para a espécie como um todo. Portanto, nós, né, como seres humanos, temos essa característica que é a conservação da nossa espécie. Entre eles, existe uma grande variedade, né, de tipos de produção, existe uma função de adaptação, existe a seleção natural, e nós classificamos a reprodução como dois tipos: a reprodução sexuada, também denominada gâmica, ou a reprodução assexuada, também denominada agâmica, ou seja, onde não há participação dos gametas femininos e masculino. Quando eu estou falando gameta, eu estou falando, por exemplo, de óvulo e espermatozoide. Bom, durante a reprodução sexuada, precisa haver três características principais. Primeiro, a formação dos gametas. Lembrando que quando eu falo de gameta, eu estou falando de óvulo e espermatozoide. Estas células, os gametas, óvulos e espermatozoides, elas são consideradas células haploides, ou seja, elas se originam de uma célula-mãe, que é diploide, que tem, por exemplo, na espécie humana, 46 cromossomos, e essas células vão ter 23 cromossomos, porque elas sofrem meiose. Ou seja, estas células, né, por exemplo, o óvulo carrega 23 cromossomos e o espermatozoide 23 cromossomos. Quando ocorre a fecundação, une novamente e nós teremos um indivíduo completo com 46 cromossomos, que é a espécie humana. Ou seja, nós teremos, né, um indivíduo que seria metade geneticamente igual ao pai, metade geneticamente igual à mãe. E a união, né, resulta numa célula diploide para formar o próprio indivíduo, né, os filhos. Então, esses seres, né, ou seja, nós, filhos, somos diferentes dos genitores, porque nós temos, geneticamente falando, 50% da carga genética de cada um dos genitores. Bom, do ponto de vista evolutivo, a reprodução sexuada, ela é mais vantajosa do que a reprodução assexuada, principalmente por conta das modificações, da variabilidade genética, e também essa variabilidade permite que o indivíduo seja capaz de se adaptar ao meio onde ele vive. Bom, com a união dos gametas, óvulo e espermatozoide, ocorre a união dos 50% dos cromossomos, né, do pai e 50% da mãe. Esse processo é chamado de cariogamia, resultando na combinação, então, de cromossomos diferentes, levando a variações genéticas e aumentando a possibilidade, né, de adaptação e também da evolução da espécie. Bom, na reprodução sexuada, ela ocorre tanto em seres humanos, animais, vegetais, né? E ela é mais evidente nos animais. Tem algumas reproduções sexuadas que envolvem os órgãos sexuais, envolve a cópula, né? O ato sexual em si. Porém, existem em outras espécies que têm reprodução sexuada, mas não têm o envolvimento de órgãos, né, genitais ou do ato sexual em si. Bom, nós vamos entender um pouquinho mais a respeito disso à frente.
Bom, daí a próxima, né, reprodução é o tipo de reprodução assexuada, ou seja, uma célula mãe se dividindo em células filhas com a mesma carga genética. Nós podemos dizer que esse tipo de reprodução é uma reprodução, é um clone natural que está acontecendo, porque as filhas são geneticamente idênticas à célula a que deu a origem. Esse tipo de reprodução, ela acontece em alguns tipos de animais, por exemplo, esponjas, quinidários, tunicados, que são animais marinhos, né, primitivos, embora possa ocorrer também em alguns outros animais um pouco mais desenvolvidos, né, como as planárias, poliquetos, né, e mesmo em alguns tipos de vertebrados que nós vamos falar daqui a pouquinho. Bom, esse tipo de reprodução é uma reprodução vantajosa, porque não existe, não exige, né, vamos dizer assim, um cortejo do macho com a fêmea, não exige, né, o ato sexual em si, o aceite, né, da fêmea com o macho, ou vice-versa, né, ou seja, aquela célula mãe dá origem às células filhas idênticas a ela, porém, elas são geneticamente idênticas, salvo quando ocorrem algumas mutações, né, que podem ocorrer devido ao meio ambiente. Bom, dado ao rigor desse tipo de reprodução, na grande maioria dos casos ocorre uma duplicação do DNA que permite que a mitose, lembrando que para a formação do gameta lá na reprodução sexuada, os óvulos e os espermatozoides, ocorre meiose, e aqui ocorre a mitose. Bom, para que ocorra a mitose, nós temos o crescimento, né? A mitose, ela acontece quando um indivíduo está em crescimento. Então, um bebê, ele vai sofrer inúmeras mitoses das suas células ósseas, musculares, nervosas, etc., para que ele atinja a sua estatura, o seu crescimento geneticamente falando. Também ocorre a mitose para que ocorra a renovação de células velhas, danificadas, ou que ocorreu alguma lesão. E para a regeneração de partes de tecidos, por exemplo, lagartixa, estrelas do mar, né, ocorre, então, a regeneração desses tecidos devido à mitose. Bom, existem alguns termos também utilizados quando a gente fala em reprodução, que esses termos, né, são utilizados principalmente quando o indivíduo estuda animais, plantas ou mesmo ser humano. Então, a gente fala isogamia quando o espermatozoide e o óvulo, ou seja, os gametas masculino e feminino, eles possuem o mesmo tamanho e ambos são móveis. Percebam que aqui no termo eu coloquei com S, e esta imagem apresenta, né, a palavra escrita com Z. Por quê? Este livro do qual eu tirei as imagens, ele é espanhol, e em espanhol se escreve com Z. Bom, também existe a anisogamia, quando o gameta masculino e feminino possui a mesma forma, porém o tamanho é diferente. E um deles, né, ou seja, ambos são móveis. Desculpa, gente, é que eu estava vendo se tinha caído a chamada. Ambos são móveis, se movimentam. E ainda existe a ogamia, quando o gameta masculino e o feminino possuem tamanhos diferentes e apenas um deles é móvel. É o que acontece na espécie humana. Então, o óvulo é bem grande, o espermatozoide pequenininho, e quem se movimenta são os espermatozoides. E, além disso, nós usamos os termos monóico quando os indivíduos apresentam os dois sexos na mesma espécie, ou seja, no mesmo exemplar. É o que acontece com plantas, né, algumas flores, por exemplo, o hibisco, que são ditos hermafroditas. E dioicos, quando eles são de sexo separado, ou seja, a espécie apresenta a espécie feminina e a espécie masculina. E uma coisa importante é
que nem sempre, né, o masculino e o feminino de animais ou plantas, nós conseguimos visualizar. Então, quando a gente consegue diferenciar qual é o macho e qual é a fêmea, a gente diz que existe um dimorfismo sexual. É o que acontece na espécie humana. A gente consegue saber pelas diferenças anatômicas, morfológicas, quem é o homem, quem é a mulher. No caso de alguns animais, quem é o macho, quem é a fêmea, né? Porém, em algumas espécies, só fazendo exame de DNA, que é o caso das maritacas, papagaios, araras, etc. Bom, existe ainda, né, um processo denominado autogamia, que acontece geralmente em indivíduos que são hermafroditas, monóicos, que apresentam os dois sexos na mesma espécie, no mesmo exemplar. É o que acontece, na maioria das vezes, com as plantas. Então, o exemplo que eu dei do hibisco, ela tem a porção masculina, né, que a gente chama de antera, que produz os grãos de pólen, tem aqui o estigma, o estilete ou estilo, né, e o ovário, onde o grão de pólen vai cair nessa estrutura, pro- é, é, per- é, caminhar, né, pelo tubo polínico, fecundar o ovário e dar origem aos frutos. Então, isso é uma chamada, né, de autogamia, ou seja, é uma autofecundação. É muito comum em plantas. A reprodução assexuada ela é bastante comum no reino Monera, ou seja, nas bactérias. E além disso, além das bactérias se reproduzirem assexuadamente, elas têm um processo que é chamado de conjugação, ou seja, existe uma bactéria doadora e uma bactéria receptora. E todas as bactérias apresentam um DNA único e circular que é chamado de plasmídio. E isso que diferencia uma espécie da outra, que a torna mais patogênica, ou seja, capaz de causar doença ou não. Então, o que acontece? Essas bactérias, elas podem fazer uma ponte citoplasmática e trocar pedacinhos de DNA. Então, a bactéria doadora vai dar um pedacinho do DNA dela para a bactéria receptora, que esta vai incorporar aquele pedacinho de DNA e tornar-se resistente. Esta imagem que vemos ao lado direito é uma imagem real vista ao microscópio eletrônico. Existe também o que nós chamamos de fecundação cruzada, é quando ocorre a fertilização entre indivíduos de sexos diferentes, né? Também denominado anfimixia. É o que nós estamos vendo aqui. Mesmo que a reprodução seja interna, né, ou seja, a fecundação interna é quando envolve, né, o órgão reprodutivo masculino e feminino, ocorre o ato sexual e o depósito do espermatozoide, por exemplo, no interior da fêmea. Porém, existe a fecundação externa também, que é o caso dos anfíbios, os sapos, rãs, pererecas, etc., onde elas colocam óvulo e espermatozoide na água e a fecundação acontece na água e não é internamente. Bom, neste caso é uma fecundação cruzada, é o que acontece também com os seres humanos, né, que envolve o ato sexual, envolve todo aquele cortejo, né, e tal. Bom, ainda existe um tipo de reprodução que nós chamamos de neotenia. É quando, por exemplo, o axolote, né, ele é um anfíbio, né, um exemplar aí de animal da mesma família dos sapos, rãs e pererecas, porém ela só se reproduz enquanto ela está na fase larvária, né, quando ela é uma larva, e quando ela é adulta, ela para de se reproduzir. Então, ela é chamado de neotenia. Bom, o mais comum que acontece no reino animal e que a gente está mais acostumado é a partenogênese, ou seja, nas abelhas, em alguns tipos de escorpiões, né, pode acontecer isso também, onde o óvulo não fecundado ele vai desenvolver o indivíduo viável, mesmo assim, né? Pode acontecer em abelhas, formigas, pulgões, térmitas, crustáceos, camarões, lagostas, etc., que são os crustáceos. Então, um exemplo, eu tenho aqui a abelha rainha, que é fértil. Ela, quando ela tem células diploides, com o número completo de cromossomos. Aí ela sofre meiose, tá? Ou seja, dentro do interior do aparelho reprodutivo dela, ocorre a divisão celular com a meiose, formando óvulos com metade do número de cromossomos.
Quando esses óvulos não são fecundados, originam os machos. Quando eles são fecundados, originam operárias e rainhas, tá? Então é basicamente isso. Sem a participação, né, do macho, sem a fecundação, forma-se apenas zangão, que é, né, o macho das abelhas. E quando tem fecundação, ele pode originar tanto operárias quanto as rainhas. Tem ainda a pedogênese, ou seja, a ocorrência da partenogênese na fase larvária produz outras larvas. Então, esse, né, processo ele é chamado de pedogênese, onde precisa-se, por exemplo, de se desenvolver em hospedeiros intermediários. É o que acontece na doença do caramujo, né, a barriga d'água, esquistossomose, por exemplo. Existe ainda um fenômeno que é comum, tá? No máximo dois, de forma natural, mas pode acontecer trigêmeo, quadrigêmeo, e em outros animais é possível, né? A poligamia ou poliembrionia, onde são produzidos vários óvulos, vários filhotes, o mais comum da gente ver, né? Em gato, cachorro, rato, né? Que produzem vários filhotes de uma só vez, tá? É quando ocorre, então, a formação de vários embriões, a partir de apenas uma célula ovo, que é o óvulo. Exemplo, tatu, rato, etc. No ser humano, existe também essa possibilidade, porém, nós diferenciamos quando os gêmeos são idênticos, né, ou univitelínicos, onde eles têm apenas uma placenta que é compartilhada, e só pode ter ali dois homens, dois meninos ou duas meninas, nunca um de cada sexo, tá? E nos gêmeos, e eles são geneticamente e morfologicamente bem parecidos. Às vezes até os pais confundem, né, os filhos. E eles são chamados de biviterínicos ou fraternos quando eles têm uma placenta fundida, porém são duas placentas, tá? Eles apresentam dois cordões umbilicais, duas bolsas amnióticas. No caso dos gêmeos univitelínicos, é apenas uma bolsa e uma placenta. Bom, no caso dos gêmeos dizigóticos ou fraternos, né, também chamados bivitelínicos, eles podem ser dois meninos e não tão parecidos, duas meninas também não tão parecidas, e um menino e uma menina, tá? Bom, e aí tem um outro tipo de reprodução que é chamado de cisparidade, bipartição ou até divisão binária, que é o que ocorre em alguns tipos de células, né? Quando, por exemplo, esta que está aqui em cima é um protozoário, né? Um paramécio de água doce, que não causa doença no homem, mas ele serve de alimento para outros animais. Então, uma célula se dividindo em duas, né? E originando apenas uma. Porém, ela se divide ao meio. É bastante comum nas nossas células, né, quando ocorre regeneração, reposição de tecidos, e é também comum entre os protozoários, as amebas, né, e até no meio das bactérias. Então, na reprodução assexuada, no qual as bactérias, né, se reproduzem, uma bactéria se dividindo em células filhas, divisão binária ou cisparidade, geneticamente idênticas, ou seja, um clone natural. E a bactéria, ela faz isso a cada 20 minutos. Prestem atenção nisso. Bom, existe um outro tipo de reprodução que é o brotamento. A gente vê muito falar sobre brotamento de plantas, onde a gente pega mudas, né, e replanta aquilo lá. Então, os brotos, eles crescem ligados a um organismo original, né, inicial, que pode ou não se desprender em certa época da vida. Aqui é uma esponja, uma hidra, né, um quinidário, e também pode acontecer a gemulação, ou seja, quando a esponja, por exemplo, ela emite uma pequena formação resistente a condições adversas e depois ela é libertada e origina um outro indivíduo. Mas o brotamento é bastante comum a gente ouvir e falar em plantas. Também existe a esporulação. Esporos existem em plantas, bactérias, fungos, protozoários, né? Onde é uma forma de resistência daquele indivíduo, né? Ou seja, existe a formação da célula para reprodução, só que ela não necessita de fecundação. Portanto, algumas são diploides e outras haploides, né? Então, ela origina outros indivíduos. No caso, um exemplo
Eu abri o pão de forma e acabei esquecendo, deixei ele exposto ao tempo, né? E como existem micro-organismos no ar atmosférico, na nossa mão, nas superfícies, etc., os esporos de fungo podem ter se depositado naquele pão e logo depois a gente vai ver que ele vai estar embolorado. Bom, existe também a esquizogonia, ou também chamada divisão múltipla, onde é um tipo de reprodução entre os protozoários também. Então, é onde uma célula sofre divisões sucessivas, né? Acompanhadas, né, de números de divisões do citoplasma, do núcleo, etc. É o que acontece com o Plasmodium malariae, né, que causa a malária no ser humano, e é um protozoário que está, né, na saliva de um mosquito, né, que quando pica o indivíduo, a pessoa adquire a malária. Também temos a laceração ou esquizogênesis. Neste caso, é bastante comum na planária, esse animalzinho que nós estamos vendo na tela, né? Onde o indivíduo ele pode ser fragmentado em vários pedacinhos e cada pedacinho vai, né, regenerar e originar um novo indivíduo. É o que acontece também com a esponja, com o braço da estrela do mar, né? Que é um processo de laceração ou esquizogênese, mas também chamado de regeneração. Neste caso, né, na regeneração, a planária, a estrela do mar, né, ele se reconstitui. É bastante comum vermos isso acontecer também na cauda da lagartixa, dos lagartos no geral. Estrobilização. As águas-vivas, né, que também são chamadas de medusas, elas se reproduzem tanto na forma assexuada quanto na forma sexuada. Assexuada, então vamos falar primeiro como que acontece a sexuada. Uma água-viva fêmea com uma água-viva macho produz os seus respectivos gametas, que são liberados na água, espermatozoide, e vai fecundar a fêmea. Produz uma larva chamada plânula, essa larva se fixa a um substrato, ao solo, uma rocha, e aí ela começa a crescer. Quando ela começa a crescer, ela começa a apresentar divisões transversais, como se fossem pequenos discos. Esses discos são chamados éferas, que se desprendem, né, do indivíduo original, e aí ele se torna, né, um adulto, que é, no caso, a água-viva. Bom, e quanto aos tipos de reprodução, né, nós podemos chamar os indivíduos também de ovíparos, ovovivíparos e vivíparos. Ovíparo são aqueles que botam ovo, né, por exemplo, pássaros no geral, aves no geral, e o desenvolvimento embrionário ocorre fora do corpo materno, né? Ou seja, vai depender do que tem no próprio ovo para nutrir o embrião. E aí depende da choca, muitas vezes, né? É o caso das aves. Ovo ovivíparo, o ovo fica retido dentro do corpo da fêmea, né? Ou é engolido por alguns machos, como em alguns peixes, e aí até a eclosão. Quando o embrião está quase pronto, né, ele é colocado e aí sim saem os filhotes. É o caso do lebiche, esse peixinho que está apresentado na tela. E vivípara é quando o embrião se desenvolve no interior da mãe, né, no caso dos seres humanos, dentro do útero. A maioria dos vertebrados e mamíferos é dessa forma. Ok, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho, né, sobre os tipos de reprodução, e qualquer dúvida pode mandar no fórum, pode me perguntar, né, mandar mensagem que eu vou responder, ok? Obrigado pela atenção e agradeço.